Olá! O Contraponto de hoje fala sobre o consumismo, que é o ato de comprar produtos ou serviços sem ter necessidade e sem consciência. E enquanto algumas pessoas exageram na compra de coisas novas, por outro lado, cresce também o movimento daquelas que procuram reutilizar produtos usados. Confira a nossa reportagem. A prática de comprar produtos usados já é antiga, mas agora ela tem crescido e se transformado no chamado consumo colaborativo. Ou seja, não há necessidade de troca monetária entre as partes envolvidas no processo. Essas novas formas de consumo, na verdade, elas entram na nossa visão de economista como alternativas, na verdade, a tu fugir de preços altos, logicamente, de taxas de juros elevadas, de escassez de crédito. Então, entra como alternativas, principalmente para te buscar uma nova forma de consumo. Talvez mais consciente também, que essa seria a grande virtude desse novo tipo de consumo. Esse tipo de consumo já chegou na rede, onde grupos fechados trocam ou vendem produtos usados, desde livros até roupas e acessórios. O Facebook Sebo Santa Maria foi criado junto com amigas que decidiram depois não seguir com o projeto. E aí, como eu decidi seguir, eu criei o grupo e até hoje está sendo um sucesso. Por enquanto já tem mais de 5.600 pessoas e por enquanto está ótimo. Como que funciona? Vocês têm algum critério para as pessoas participarem? É assim, tu tira foto da capa do teu livro, estipula um preço e posta no grupo, para a pessoa ver o estado do livro, para ver como é que é, se quer ou não. Pode também pôr um pouco da sinopse. E aí as pessoas vão fazendo suas ofertas. As meninas já postam suas coisas, já compram, né? E aí a gente começou a fazer girar essa ideia, assim, né? Bem como a gente postou lá no primeiro, no sobre, né? O grupo que explica ali, para a pessoa entrar na página, explica sobre o que é o grupo. A gente colocou assim que a nossa ideia sempre foi colocar essa ideia, né, do consumismo colaborativo para girar. Nossa ideia era só fazer um incentivo para a coisa girar, porque o grupo ele acontece pelas meninas, né? Em Santa Maria, o consumo online tem ganhado espaço, refletindo no consumo tradicional. A gente tem uma característica de prestação de serviço aqui em Santa Maria. Então, toda a forma de consumo online aqui, pela população de jovens que existem aqui, toda essa forma aqui impacta. De alguma forma vem impactar. Porque o jovem aqui consome aqui. Então, tudo que o jovem possa agregar no consumo, ele agrega. O Contraponto de hoje convidou a psicóloga e professora Adriane Roso e a publicitária e professora Pauline Fraga para falar sobre o consumismo, que é uma característica da sociedade moderna. Bem-vindas ao Contraponto. Bom, acabei de comentar que o consumismo é uma característica da sociedade moderna, mas ela se origina lá na Revolução Industrial, é isso, professora? Na verdade é difícil precisar quando que começam essas práticas mais de consumo não consciente, né, como vocês mesmos designaram, assim. Até porque é um comportamento muito individual, vai depender de cada pessoa, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que todas as pessoas são consumistas, embora sim, na sociedade contemporânea, do que alguns autores gostam de chamar de sociedade pós-moderna, realmente o consumismo ele tem sido um fenômeno que abarca praticamente todas as classes sociais, não é alguma coisa que seja relacionado necessariamente com se ter ou não capital para consumir, né? Que hoje em dia, inclusive, existem facilidades, né? Por exemplo, o crédito facilitado que, de certa maneira, incentiva as pessoas a consumirem, talvez sem necessidades, enfim. Mas o papel da publicidade, aí, com certeza, de certa maneira, ela interfere nesse processo, por vezes estimulando, talvez, mas a gente não pode esquecer o livre-arbítrio das pessoas, né? Então, embora seja um fenômeno contemporâneo, isso cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada segmento de mercado, digamos, tem as suas particularidades, né, que devem ser consideradas. Uhum. Professora Adriane, em linhas gerais, a gente pode comentar o que é que gera o consumismo? Vamos começar um pouco falando assim dessa questão individual do consumo, né? Porque eu vou falar um pouco do ponto de vista da psicologia social. Eu até brinquei antes no início que eu estou um pouco em desvantagem, que eu estou com duas comunicadoras aqui, então eu vou trazer uma outra perspectiva, né? Que não é contrária ao que tu está trazendo, mas é um outro modo de olhar para isso. Né?
Porque a psicologia também já nasceu assim, entendendo a olhar os fenômenos sociais a partir do indivíduo, ou seja, o que a gente busca ou tenta encontrar de solução para qualquer problema, seja ele o consumo, o consumismo, está sempre no indivíduo. Então, essa lei do livre-arbítrio, a psicologia um pouco confirma isso, dizendo está no sujeito, está no indivíduo. Então, se a gente corrigir o indivíduo, corrigir o problema do indivíduo, a gente consegue fazer as coisas ficarem bem. Porque, no fim das contas, todos os indivíduos estão procurando a felicidade. Então, se o indivíduo não está feliz, tradicionalmente a psicologia pensa, bom, tem alguma coisa nesse indivíduo que precisa ser ajeitada, arrumada. Bom, esse é um jeito de olhar da psicologia, né? A partir da psicologia social, que é do ponto de vista que eu trabalho, a gente vai entender esse sujeito como uma produção, não é? Do social, não só uma produção, não só produzindo o social, como o social produzindo esse indivíduo. Então é sempre essa interlocução do indivíduo com o social. Então não basta a gente dizer que o sujeito está consumindo, é consumista por um desejo só seu, uma coisa individual, constitucional quase, mas essa produção de desejo também vem do social. Então não dá para pensar e discutir o consumismo sem a gente também pensar e questionar o social. Eu acho que esse é o ponto fundamental. A gente vai ter que olhar para esse social, eu acho que essa ideia é um pouco a gente poder conversar, né? Que o social é esse, né? Porque nós temos um autor bem clássico na psicologia, que é o Freud, ele vai falar do mal-estar social, né? Que é esse mal-estar social que acaba produzindo uma série de comportamentos, de atitude das pessoas, do sujeito, e ele vai falar isso muito em relação ao uso de droga, que também se relaciona ao consumo, e aqui a gente pode pensar a droga não só como essa droga ilícita, ilegal que está por aí, mas qualquer outro tipo de objeto e até de pessoas que a gente acaba consumindo, não é? Sem refletir sobre esse processo de consumo. E essa reflexão daí não se dá só a partir do indivíduo, tem que ser nessa interlocução social. Tá certo. Professora Pauline, como é que você acha que a publicidade e a propaganda, qual é o papel desse meio nessa questão de se pensar o social e na questão do consumismo e do próprio consumo também? Ela tem um papel bem forte, né? Bem, em primeiro lugar, se a gente for pensar o discurso publicitário da maneira como ele deveria funcionar, né, em termos ideais e termos éticos e comprometido com o reflexo na sociedade, a gente discutiria apenas consumo, né, porque a publicidade está aí para incentivar o consumo. Ela não estaria aí para incentivar o consumismo, que seria, não sei, uma patologia talvez, né, alguma coisa não equilibrada, talvez... Não posso dizer que o consumo é racional, o consumo ele não é racional, ele é talvez 50% racional, 50% emocional, né? As pessoas compram por N fatores, fatores conscientes, fatores inconscientes, mas a publicidade, em princípio, a publicidade ética, ela funcionando da maneira correta, ela deveria incentivar o consumo, né? E não o consumismo. O consumismo seria uma problemática, mas que não depende unicamente do discurso publicitário. E a gente tem N fatores que vão interferir nessa problemática, né, que vai despertar, que vai incentivar o consumismo. Um deles é o próprio indivíduo, que foi o que a professora comentou. Outro deles, com certeza, é o social, né? A questão das referências do grupo, a questão cultural. Então, cada cultura tem uma proposta, embora prevaleça quase todas as partes do mundo hoje, o sistema capitalista, né? E aí é uma grande força que não dá muito espaço para o indivíduo encontrar uma alternativa dentro desse sistema, infelizmente é assim. Na sociedade capitalista não se prevê espaço para o não consumidor, não existe não consumidor, não existe nenhum indivíduo sobre a face da terra que não consuma. Pode ser, sei lá, um mendigo debaixo da ponte, em algum momento ele está praticando consumo, se não for ele que vai comprar o que ele come, ou até, digamos, uma droga que ele use. Na rua, alguém vai pagar por isso. Então, alguém sempre tem um comprador, um consumidor comprador e um consumidor usuário. Então, a sociedade capitalista ela não prevê espaço para o não consumidor. Essa é a primeira premissa, assim, tem que ficar muito claro, não existe. Né? O que acontece hoje em dia, entre vários fenômenos contemporâneos, é que a gente vê o consumo sendo aplicado para
outros tipos de relações, né? Reflexo do consumo enquanto prática econômica sendo desviada para outras práticas sociais, como, por exemplo, as próprias relações entre os sujeitos. Hoje em dia, elas se comportam em dados momentos muito semelhantemente a processos de consumo, né? E aí que a gente fala em N situações como processos sociais descartáveis. O Bauman, um teórico que fala muito sobre isso, né? Sobre nessa sociedade que a gente diz fluida, que é a sociedade líquida, onde o consumo ele acaba saindo do viés apenas puramente econômico para entrar princípios que fazem o consumo funcionar, eles são aplicados a outros momentos da vida, até nos relacionamentos amorosos, por exemplo. Né, nas sistemáticas políticas, enfim, a gente vê que realmente hoje o consumo ele extravasa o campo econômico, né? Ele está presente em outros momentos da vida dos sujeitos. Mas isso também, Pauline, eu acho que é passado para nós e constantemente, não é só pela publicidade, mas por toda uma outra rede institucional, mídia e outros aparatos. Que tem interesse nisso. Sim, que tem interesse que quanto mais tu consumir, mais feliz tu é. Essa é a premissa básica. E a premissa básica também de que, a gente estava falando antes de felicidade, né? Que a felicidade, ela exige, bem dizer, assim, a prática do consumo, né? Então, a felicidade se encontra fora de mim, geralmente relacionado a um objeto, né? Isso é desde, sei lá, o professor vai saber falar isso melhor, mas é desde muito cedo, assim, né? A gente associa a felicidade a possuir coisas, né? Então, a criança chora, ela recebe a chupeta, né? Então, é alguma coisa exterior a ela, e esse exterior é um não sujeito, é um objeto. Então, várias coisas, assim, se comportou no colégio, vai ganhar um presente, um brinquedo, né? Então, assim, o encontro da felicidade, ou de uma felicidade momentânea, sei lá, particular, num dado momento, hoje em dia, ela é muito relacionada com a aquisição de objetos, né? Só que esses objetos nunca vão suprir toda a demanda do universo de expectativas que é um ser humano, e aí que a gente entra num círculo vicioso do eterno consumo, né? Então, a gente já é motivo de consumo antes de nascer, e mesmo após a nossa morte, a gente continua sendo motivo de consumo, né? Mas eu acho que o problema não está no consumo em si. O problema é que o tipo de consumo mudou, porque o consumo sempre existiu, mas desde o século XVIII vem mudando o tipo de consumo, porque antigamente, bem antigamente, pelo século XVIII mais ou menos, a gente consumia para viver. Hoje, a gente vive para consumir. Então, nós somos seres sempre incompletos, faltantes, e a gente sempre vai buscar alguma coisa, seja o afeto através da chupeta, seja o que for. O problema tá, como eu vejo, né, é quando a gente investe toda a nossa energia em um objeto de consumo, né? Seja uma mercadoria de loja, seja uma droga psicotrópica, seja o que for. Pode falar num condicionamento a esse consumo? Eu não diria condicionamento, porque a palavra condicionamento na psicologia, ela separa o indivíduo da sociedade. Ela sempre vai pensar o indivíduo influencia a sociedade ou a sociedade influencia o sujeito. Daí é muito simples, tu conserta o sujeito, como eu disse, e tu resolve o problema. Ou se o problema não está no sujeito, está na sociedade, tu conserta o ambiente e a sociedade e aí tu resolveu. Acontece que tem situações que tu conserta aquilo na sociedade que tu acha que é da melhor maneira, e o sujeito ainda assim está sofrendo e está infeliz. E aí entra o que o Bauman falou, a produção do refúgio humano. Exatamente. Acaba produzindo humanos, né, que não tem lugar para eles, não tem felicidade, não encontra felicidade. Nós estamos sempre nessa busca de felicidade. Então, quando a gente investe tudo num objeto, seja nós, mulheres, homens, por exemplo, fazemos todo o investimento em comprar roupa, em comprar sapato, investir só nisso, isso pode sim ser um sofrimento muito grande. Eu passei por uma experiência muitos anos atrás, mais ou menos em 1992, eu era paciente num grupo terapia, num curso de formação que eu fazia fora do país. Então, todos os que estavam sendo formados tinham que participar de um grupo terapêutico. E era uma especialização voltada para a dependência química, entendida como
qualquer espécie de droga. Um objeto pode virar uma dependência, um humano pode virar uma dependência, né? Então, nós estávamos nesse grupo e a questão lançada foi qual é o teu vício? E cada um começou a falar do vício, né? E todos nós temos vícios diferentes, mas todos nós temos. E uma colega minha começou a falar que o vício dela era comprar carro. Eu achei aquilo muito engraçado, eu era recém-formada. Como que alguém pode ter o vício de comprar o carro? E daí ela contou que ela tinha comprado um carro recentemente e a amiga dela comprou um outro carro. Isso é realidade americana, não é realidade brasileira, né? Aqui eu acho que não aconteceria nesse tipo de objeto. Mas, enfim, para encurtar, ela começou a chorar, despencou no choro no grupo terapêutico, né? Porque aí eu vi que aquilo podia mesmo ser um sofrimento para as pessoas. Isso foi lá no início da década de 90, né? E nós estamos em 2012 e eu vejo, sim, que isso tem crescido, né? Esse sofrimento eu percebo nas crianças. Antes a gente estava conversando, antes do programa começar, né? O sofrimento para a criança que não consegue ter aquilo que o outro tem, porque a gente está vendendo isso na sociedade. Isso não vem das crianças, vem de nós, vem de todos nós que produzimos esses desejos que a gente nunca alcança. E daí eu acho que a brecha, sem querer me estender muito, mas a brecha para se trabalhar isso do ponto de vista da psicologia, né, é trabalhar lá justamente onde tem a falha da promessa da ideologia, porque a nossa ideologia promete, tu compra e tu vai ter felicidade, tu compra e tu vai ter felicidade, só que a gente compra e cadê a felicidade? Nós somos seres incompletos, nós nunca vamos chegar lá, né? Então a gente tem que agir ali. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? Nós já voltamos. Certo. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje recebemos a psicóloga e professora Adriane Roso e a publicitária e professora Pauline Fraga para falar sobre o consumismo. Professora Pauline, já se trabalha na publicidade e na propaganda essa questão mais voltada para um consumo consciente? Aí vai ser uma preocupação de cada marca, né? Existem algumas marcas que pela filosofia, pela ideologia da empresa se propõem a um discurso publicitário mais comprometido com a questão social, só que eu confesso que eu acho bastante complicado, assim, porque a publicidade é, em primeiro lugar, um discurso comercial. O objetivo dela é vender, né? Nenhum objeto vai vir com uma tag lá dizendo compre, mas só se você realmente compre essa bolsa, realmente só se você não tiver outra bolsa, enfim, né? Pense duas vezes antes de comprar nada. A publicidade é comercial, enfim, é meio complicado. Agora a gente pode pensar, assim, em algumas sistemáticas que ajudem a educar o consumidor, né? Mas, sinceramente, assim, visualizar exemplos disso é bastante complicado, porque
a propaganda não vai fazer contra a propaganda. Estou falando aqui publicidade e propaganda como sinônimos, a gente já usa esses dois termos como sinônimos. Então, é complicado, né? A propaganda de tentar transmitir a ideia para o consumidor que ele deve pensar 2 vezes antes de consumir, ou se aquele consumo realmente é necessário. Do ponto de vista publicitário, o consumo vai ser sempre necessário, né? Então, o que se pode pensar, o que as empresas podem pensar é tentar educar o seu consumidor. Agora, outra coisa, não é a publicidade não vende sozinha. Né, os apelos publicitários estão aí, eles são, né, por vezes até ostensivos, mas a publicidade não vende sozinha, tem todo um sistema por detrás. Se bastasse anunciar para vender, não existia marca falida, empresa que fechasse, era simplesmente anunciar, então não é assim, né? Você tem que, de certa maneira, sempre chegar nesse consumidor falando algum desejo de consumo dele, né? A publicidade, ela não cria necessidade, ela desperta desejo sobre um produto. Né? Então, as necessidades do ser humano nasce com elas, são necessidades que a gente diz básicas, e isso não tem como criar, a publicidade não é esse discurso todo poderoso. Agora, sim, a publicidade, principalmente quando ela é antiética, eu diria assim, que em alguns momentos ela é realmente, como é que eu vou dizer, ela propõe ao consumidor alguns padrões idealizados para que ele se encaixe e alcance a bendita felicidade que a gente estava falando, daí é complicado, assim. Mas acho que educação para o consumo. Agora, dizer que isso vai partir essencialmente da publicidade, eu acho bem comprometedor, porque ele é, no fundo, um discurso comercial. Essa é a finalidade dele, e educação vem de outras esferas sociais, digamos assim. Aí, quem sabe, quando a gente fala em educar o consumidor, a gente pode retomar um pouco o que conversávamos antes, quando você falava da questão do sujeito, né? De como trabalhar para ele também não ver no produto, no consumo, essa busca da felicidade dele. Eu não desacredito totalmente, Pauline, nos grandes industriários ou outros que estejam produzindo esses comerciais para vender, que eles possam pensar um pouco diferente, né? Que eles possam vender seu produto, mas ainda assim pensar diferente. Mas eu particularmente penso que o que vai funcionar é o controle social, ou seja, somos nós que vamos ter que dizer o que é que nós queremos, porque... A gente não pode esperar, né, professora, que surja da publicidade essa iniciativa, porque até certo ponto é meio contraditório, né? Ela quer vender. E ela, eu até gostaria ela diz o contrário. Até gostaria que fosse, mas não é assim que tem sido. E se o controle social funcionar, como tem funcionado em outros países, né? Eu acho que aí a gente pode entrar na questão das crianças. Por exemplo, tem países que não permite, durante programas infantis, entrar propaganda de brinquedos para criança. Porque todos nós já assistimos, né? A criança, ela tá parada na frente da televisão e ela fica vidrada, ela não pisca, ela olha e daí terminou o programa dela, entra o comercial e ela continua sem piscar. E aquilo produz um desejo nela de ter aquele brinquedo, de ter aquela outra coisa. Mas qual é o problema disso? E eu tenho discutido bastante isso com os meus alunos lá na UFSM, é que a criança ainda não está preparada para desenvolver aquele posicionamento crítico frente àquilo, e ela está assistindo sozinha esse comercial, está assistindo sozinha a televisão. Então aí entra todos nós da sociedade que queremos algo diferente para nós, porque eu acho que nós queremos no fundo, porque do jeito que está, nós estamos vivendo esse mal-estar social desde o tempo do Freud, nossa, então a gente está em busca dessa felicidade, que a coisa fique melhor para a gente. Né? E aí eu acho que entra bem essa questão que você está falando, porque, por exemplo, a publicidade no Brasil, a legislação pertinente ao campo de atuação, ele é bastante vasto e admirável, elogiável até. Agora, na prática, a gente tem que fazer essa sistemática funcionar, né? Exatamente. Por exemplo, a gente vai discutir ética na publicidade ou a publicidade incentivando o consumismo, e até hoje não existe um código de ética para a televisão brasileira. E a publicidade tem um código de ética. Né? Então, querendo ou não, existem sistemáticas. O PROCON, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um dos mais completos do mundo. Ele é uma referência. Mas aí a questão que não nós, consumidores, nem sabemos do próprio Código de Consumidor. Exatamente. Que daí que eu falei que é a educação para o consumo, né? Daí parte, assim, por exemplo, na Unifra a gente tem um trabalho interessante sobre isso, né? A gente tem a distribuição de cartilhas que tentam desmistificar um pouco aquela linguagem mais da legislação, claro, porque o consumidor,
né? Não é todo consumidor que consegue assimilar quais são os seus direitos, né? Então, as cartilhas educativas, elas vêm nessa proposta de esclarecer algumas dúvidas, né? O PROCON tem essa assistência para toda e qualquer pessoa que estiver procurando, que procurar esse serviço. Então, acho que existem outros mecanismos que aí a própria sociedade tem que ajudar a fazer as coisas funcionarem da melhor maneira, né? É que é tão forte, né, Pauline e Nelly, essa coisa de que tu tem que consumir, que mesmo quando a gente tenta buscar estratégias, antes a gente estava falando do desapego, né, que é esse blog criado para fazer trocas e foi criado por algumas alunas lá da psicologia, né, nossa, quando eu vi, eu achei a ideia fantástica, porque, tentava achar essa brecha que eu estava falando. O sistema está aí, a ideologia está aí, ela é algo que é forte em cima da gente. Como é que a gente vai encontrar um espaço para agir, para fazer a coisa diferente? E quando eu vi esse blog, eu achei muito legal. Só que o que aconteceu? Isso foi logo capturado de novo. Ele acabou virando mais venda mesmo do que uma troca, porque a ideia era fazer trocas. Então, eu entrei lá para ver, tem meninas que colocam 20, 30 produtos e já trocam de novo, já vendem, não trocam, né? É uma coisa quase que louca, não saiu, não mudou, não ficou diferente. O que poderia ser uma proposta para tentar facilitar ou diminuir o consumo, então ao invés de comprar um novo, vou lá e troco, na verdade acaba facilitando. Então tá tão fácil, eu posso comprar, usar algumas vezes e depois vender. Bem baratinho e vender, então, e tu continua comprando sem de fato precisar daquilo. E como é complicado, né, essa questão que a gente define assim, não é nem só o ambiente, nem só o indivíduo, né, é o conjunto das coisas. E aí pensando numa proposta que poderia ajudar, de certa maneira, eu já ouvi comentários que se pensa em trazer para as escolas de novo aquela disciplina que era a economia do lar, a economia, né, para fazer as crianças desde muito novinhas assim entenderem o valor do dinheiro, entender o que é o valor do dinheiro e incentivar isso até dentro da escola, assim, a questão da prática do consumo mais consciente. Desde que não seja feito na mesma modalidade proposta que era, porque eram professores vindo ensinar a dizer como fazer. Eu acho que o caminho não é esse, o caminho é a gente instigar as crianças a fazer a reflexão sobre aquilo que está acontecendo. Exatamente. E pensar, isso é assim mesmo? Precisa ser assim? É isso que a gente quer pra gente? Porque a criança, ela é muito inteligente. Ela faz essa reflexão desde que a gente instigue ela a fazer. Exatamente. Mas a gente tem calado a boca das nossas crianças. Exatamente. Tanto que estamos aí numa sociedade de brasileiros super endividados, né? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Já parou para pensar nas possibilidades que existem? Quantas delas são reais? A maioria está ao nosso alcance. Outras dependem de um gesto de solidariedade. E nesse momento, viver significa muito mais do que a busca por felicidade ou realização. A AAPCAM é uma instituição sem fins lucrativos que presta assistência a pessoas com câncer. AAPCAM. Nós acreditamos na vida. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar.
Estamos de volta com o Contraponto, hoje com as convidadas, a publicitária e professora Pauline Fraga e a psicóloga e professora Adriane Rosso. Professora Adriane, que consequências o consumismo pode trazer para um sujeito? Nós já falamos um pouco disso, repetindo assim. Antes tu estava me perguntando no intervalo sobre se a gente pode pensar o consumismo como uma patologia. Eu não gosto muito da palavra patologia, olha que eu sou psicóloga. Eu prefiro olhar para o sujeito e conversar com ele e ver se aquilo está sendo um sofrimento que ele não está conseguindo suportar. E isso tem acontecido, esse caso que eu contei antes dessa minha colega que fazia grupo terapia comigo, e deve estar acontecendo em muitas outras instâncias além de lá. Eu não tenho pego nenhum caso específico na psicologia que venha direto para tratar de consumo de um outro objeto, a não ser um objeto droga ilícita, né, que eu trabalho também, né, com essa questão do uso de drogas ilícitas. Então, quando se instala um sofrimento que o sujeito já não está conseguindo suportar, eu acho que sim, a gente pode tentar, né, trabalhar com esse sujeito, né, no sentido de dialogar, conversar e ver que lugar ele está dando para esse objeto de consumo na vida dele. Né? E essa reflexão, ela só pode se dar com o sujeito, com a gente e em conjunto com a questão da sociedade. Porque se eu tratar esse sujeito como um indivíduo, eu não vou conseguir abarcar toda a questão, porque ele é um produto daquilo ali. Porque senão é muito fácil, eu vou lá e digo, olha, tu tá usando tal droga, ou tu tá dependente de compras de algum objeto, vamos ver o que eu faço contigo, como é que eu te conserto, sem mostrar para ele, em conjunto, de que tem um contexto muito maior que está levando ele também a se focar num objeto único, né? Sim. E seria também uma forma de que essa pessoa pudesse... no sentido assim de ela superar essa questão desse consumo, fazer ela se voltar para outras coisas da vida que não seja o objeto. E aí eu estava pensando na relação, tem algumas empresas que já investem em propaganda que não é diretamente vinculada ao produto que elas comercializam, mas uma ideia de uma vida feliz, por exemplo, de ter um cachorro, algo desse gênero. Como é que você vê isso, professora? É que as pessoas elas procuram consumir propaganda cada vez menos com cara de propaganda, né? A propaganda ela teve que admitir, se enquadrar em novos formatos, né? Hoje em dia a gente fala muito em, por exemplo, marketing de experiência, em propaganda que na verdade ela tem um formato de entretenimento, né? As pessoas não querem mais aquela propaganda descarada, digamos, descarada. Ninguém quer ser mandado, né? Não funciona mais assim. Tem que ser uma sugestão e as pessoas aceitam se querem ou não. Agora, em relação a essas propostas de alguns discursos que eles são talvez com menos cara de propaganda, mas ele pode ter um pouco menos a cara de propaganda, mas ele não pode parecer outra coisa, né? A legislação exige que a publicidade se mostre como publicidade, né? Por exemplo, assim, antigamente a gente poderia ter uma publicidade dissimulada de um discurso jornalístico numa revista. Hoje em dia, né, contemporaneamente, isso foi proibido. Se a publicidade tem que ter escrito lá em cima informe publicitário. As pessoas têm que saber que estão consumindo publicidade. Embora a gente saiba que a publicidade, sim, ela está dissolvida em alguns outros discursos como o jornalístico, né, sem que isso seja mostrado como sendo propaganda. Mas eu não acredito em propaganda que não funcione como propaganda, né? Nenhuma marca quer vender o estilo de vida. Não basta vender um estilo de vida, o estilo de vida tem que vender produto. Né? A gente não tem como fugir disso. Publicidade é comércio, né? Nenhuma marca, quando a gente fala, por exemplo, eu não gosto de alguns termos, como, por exemplo, quando a gente fala propaganda institucional, é um tipo de terminologia que eu desacredito totalmente, não existe propaganda institucional. Eu quero que a minha instituição tenha uma imagem positiva frente ao público e eu vou querer vender produto? O que adianta as pessoas terem uma imagem positiva em relação à minha marca e eu não vender produto? Isso não existe. Não é para mim, né? Quem sou eu para falar isso? Mas teoricamente isso não existe, né? Toda publicidade é comercial. Toda ela, né? Ela pode ser talvez menos, digamos assim, menos descarada, né? Mais, sei lá, no sentido assim de entretenimento mesmo, contar uma história, enfim, emocionar,
fazer rir, fazer chorar, mas ela quer sempre vender produto. E esse é o objetivo dela. Mas a gente pode pegar, e eu tenho feito isso, né, uma propaganda e tentar conversar com a propaganda e ver o que a propaganda está querendo mostrar, além do que está sendo passado e visível para os sujeitos. Eu acho que esse movimento, aí entra o controle social, é importante, nós que somos professoras, né, de poder introduzir essa crítica também, mesmo que o comercial seja produzido para vender e fazer lucro, né, eu acho que é importante. Mas eu queria ver um ponto que tu trouxesses antes. Não basta a gente trocar o objeto, né? Porque eu posso, a criança está sofrendo, está triste, vou lá comprar um cachorro e ela investe as energias todas no cachorro, né? Porque para passar para aquele discurso medicamentoso é muito fácil. Então, eu sou um usuário de drogas, né, ilícita. Vou tirar essa droga ilícita colocando uma outra droga no lugar. Então, tu não resolveu a situação, porque esse sujeito ainda vai ser um sujeito, né, sofredor, que vai estar em busca da felicidade. Embora todos nós busquemos, como eu disse, né, a felicidade. Então, não é uma questão de economia, de quantidade, de trocar de um objeto para o outro. É de a gente fazer a reflexão do lugar que isso está ocupando na vida de cada um. Né? E esse movimento que eu acho que a gente tem feito muito pouco em cima dos comerciais que tentam vender, em cima das novelas, em cima da compra numa loja, em tudo. Né? A gente para e vê que as pessoas estão comprando, estão consumindo, sem se questionar sobre que significado isso tem para a minha vida. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente pensar. Então, a gente pode falar que não podemos evitar o consumo, não há como fugir dele, mas a gente pode pensar nessa ponderação, né, de qual significado que ele tem, refletir mais sobre ele. Essa seria uma solução para evitar que se chegue a um consumo exacerbado? Talvez seja importante a gente diferenciar o consumo do consumismo, não é? Eu acho que o consumismo, a gente eu acredito, posso ser um pouco utópica nisso, eu acredito que nós poderemos e deveremos, porque se a gente não fizer isso, nós estamos fadados todos a morrer, porque esse consumismo, ele não reflete só no sujeito, como eu disse, mas está tudo ao nosso redor. A gente não tem mais onde colocar lixo, a gente não tem mais onde colocar os carros velhos que estão por aí, porque a gente está sempre trocando de carro e comprando. Então, não é só a gente, talvez possa ou não possa, a gente vai ter que fazer isso, porque se nós não fizermos, nós todos vamos ser consumidos por aquilo que a gente está consumindo. É o que eu acredito também. Como está, não tem como ficar. É inevitável que haja uma mudança agora. Que tipo de forças, que natureza de forças vão agir para isso acontecer, se é educação de pai e mãe, de toda a família, se é educação na escola, se é políticas públicas, não sei. Né? O sistema capitalista, eu acho complicado, assim, ele como um todo, acho que tem que partir do micro, acho que não vai ser o macro, sabe? Acho que vai ser coisas sistemáticas, muito, talvez vagarosamente, mas acho que tem que partir das pessoas, assim. O sistema como um todo, ele muda pelas pessoas, né? O sistema, ele não existe sozinho, ele só está posto aí porque a gente deixou as coisas acontecerem. E a gente que alimenta ele. Exatamente. Nós temos um grupo de mulheres lá na nossa clínica, que se chama Grupo de Empoderamento, e é justamente para isso, né? Trabalhar nesse micro, que as mulheres possam estar lá conversando, dialogando, ouvindo, se identificando uma com a outra e fazendo esse questionamento sobre a sociedade, sobre o mundo, por que elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo, por que nós estamos vivendo do jeito que a gente vive, né? E o que elas podem fazer, né? Nunca tirar o poder do indivíduo. Todo mundo pode fazer alguma coisa, todo mundo pode. A gente não pode jogar a responsabilidade para a mídia, para a publicidade, para o governo, para a escola, para os pais. Cada um tem o seu papel e eu acho que o princípio básico é pensar o seu papel e não só pensar, mas desempenhá-lo. Está faltando desempenhar, sabe? Fazer alguma coisa de concreto, as pessoas buscarem fazer coisas concretas e não esperar que o sistema nós temos que ter cuidado, né, Pauline, para não cair de novo na culpabilização do indivíduo, porque senão daqui a pouco nós estamos dizendo que as coisas não estão acontecendo porque eu não estou fazendo, porque tu não está fazendo. Na verdade, mas, sinceramente, a gente tem que trabalhar. Eu penso o que eu diferente. penso. Eu acho que as coisas não funcionam quando os indivíduos não se propõem, por atitude própria, a mudar as coisas. Sabe, um único sujeito tem que começar a chamar um segundo sujeito, um terceiro sujeito, um quarto sujeito, e assim os grupos se organizarem. Mas aí está falando do coletivo, é diferente do que você disse claro, antes, não o indivíduo sozinho. Não, mas não existe indivíduo sozinho, indivíduo numa sociedade.
Ninguém faz nada sozinho, a gente precisa das outras pessoas. Mas a sociedade passa a ideologia de que a gente consegue sim viver sozinho, que a gente consegue dar conta das coisas sozinho, e isso é certo que não é possível, né? Mas a tendência é de ter movimentos para nos separar, para cada um ser indivíduo, né? E não ser esse coletivo que pode trabalhar. Bom, infelizmente o nosso tempo terminou, mas é bom que essa última reflexão fica para a gente pensar em casa também, pensar um pouco nas nossas atitudes de consumo. Contraponto fica por aqui. Até a próxima semana.